Olá pessoal, então agora nós vamos dar continuidade, à última parte, a lição de sexta-feira, dessa segunda lição desse segundo trimestre de 2018, que tem como tema geral da semana Daniel e o tempo do fim. 1h30 da manhã. Na sexta-feira, 1h30 da manhã. Para acordar cedo, Na sexta-feira, então, é só um estudo complementar, que nós vamos trazer aqui, mas vai ser importante. Fique atento aí, porque nós vamos encerrar aquela análise do paralelismo profético que nós começamos lá na segunda-feira, E agora nós vamos também trazer outras questões. Lendo então em Daniel 12, verso 10, que diz assim: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Bom, o livro de Daniel é selado, mas diz que os sábios entenderão. Quem são esses sábios? Obviamente, o judaísmo entende que são os rabinos, porque a expressão aqui para mestre é o Rav, que significa mestre ou rabino, Agora, vamos lá. Primeiro ponto. O livro de Daniel é um livro selado. Aonde vem a revelação? A revelação vem com João, o Apocalipse. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Por isso que o Adventista estuda Daniel sempre atrelado com o livro de Apocalipse. O Apocalipse é a revelação dessa parte do livro de Daniel que foi selada. Quem seriam, obviamente, então, esses mestres? Sairiam daquele povo. João era judeu, Jesus era judeu. Como é que a gente entende o livro de João? Você só entende o livro de João à luz de todas as Escrituras. Então, esse mestre, você colocando o mestre como sendo um mestre judaico, sim, tudo bem. Quem seria esse mestre? Mateus, Marcos, Lucas, João, Moisés, Isaías, Jeremias, Daniel. Então, do estudo desses mestres é que nós encontramos a interpretação tanto daquela parte selada do livro de Daniel quanto do livro de Apocalipse. E é claro, a figura do remanescente em Apocalipse também, A cena já muito conhecida pelos irmãos, de João, pegando um livrinho não mais selado, mas agora aberto, que o devora, lhe é doce a boca e amargo no ventre. E amargo. A questão é a seguinte: como nós identificamos quem hoje faz isso? Você, quem já é adventista, já identificou que é adventista, ocorre que a pessoa que não é adventista procure ver se essa parte de Daniel, essa parte de Apocalipse, ela é interpretada à luz dos outros mestres. À luz de João, à luz de Pedro, à luz de Paulo, à luz de Jeremias, Neemias, Esdras, Moisés, etc. Ou seja, a Bíblia interpreta a Bíblia. Legal. E agora nós vamos para lá para o quadro, para os rabiscos lá que nós fizemos, para nós encerrarmos então com a questão da pedra que faltou e como estabelecer as próximas relações lá nos finais do paralelo. Vamos para lá? Então vamos lá. Agora, ao último ponto, a pedra. Falamos de vários. Essa pedra que não é lançada por mão humana. A palavra hebraica aqui, even, a palavra aramaica, desculpa aqui, even, que significa pedra, rocha, granizo, vaso ou recipiente. Ela possui uma raiz av, que significa ancestral, chefe, mestre, profeta ou criador. Então, essa interpretação de que essa pedra seria o Messias, dessa raiz av, identificamos ancestral. Ou seja, quem é o primogênito dos mortos? Quem é o Yoshua? O ancião de dias, Yoshua. Quem que é o chefe? Quem que é a cabeça? Yoshua. Quem é aquele profeta que traria salvação? Yoshua. E quem é o Criador? Apenas aqueles que entendem que ele era a palavra da semana da criação, quando diz Vaiomer Elohim, o Homer, que significa a palavra, podem colocá-lo, pode trabalhar com essa conotação da raiz hebraica de pedra, o av. E o último detalhe, uma outra raiz, que seria o vó, que significa aceitar, querer ou desejar. Note que essa pedra não é lançada por mãos humanas. E a gente tem essa raiz aqui, essa raiz vó. Então essa pedra que nós sabemos que é o Yoshua, ela virá para quem? Ela virá para aquele que aceitar, querer ou desejar, que é o significado da raiz hebraica vó. Agora o Alexandre vem e ele encerra. Bom, agora a gente tem um desafio.
Até a parte das coxas de bronze, do leopardo e do bode, que é a Grécia, fica fácil, porque o próprio texto profético ele vem trazendo o nome de cada um desses reinos. Porém, aqui para baixo a coisa começa a ficar mais difícil. E nós temos dois grandes modelos interpretativos que vivem em conflito dentro do cristianismo. O modelo preterista, que é um modelo predominante dentro de alguns meios protestantes e do meio católico, que diz que todas as coisas narradas nessa profecia aconteceram em um passado distante. E o modelo historicista, que é presente entre os adventistas, que diz que algumas dessas profecias aconteceram no tempo do profeta, outras aconteceram depois do tempo do profeta e outras aconteceram até o tempo presente. Portanto, no livro de Daniel nós teremos narrado toda a história da humanidade, ou uma parcela grande da história da humanidade. Seguindo aqui, na porção das pernas de ferro, nós temos um animal que é terrível e espantoso lá em Daniel capítulo 7. Esse animal terrível e espantoso tem os chifres, 3 desses chifres são arrancados e vem uma ponta pequena. Se a gente mantém o paralelismo profético com Daniel 2, as pernas de ferro seriam equivalentes ao animal terrível e espantoso, que traz em si unhas de ferro, dentes de bronze, então traz a característica dos outros metais. E os pés misturados de barro com ferro competiria ao período da ponta pequena também. Se a gente segue, porém, aqui para a profecia do carneiro e do bode, a coisa começa a ficar mais complicada. Porque veja bem, o animal terrível e espantoso não tem um paralelo direto na profecia do carneiro e o bode. Embora, dentro daqueles 4 chifres que saem do bode peludo, que significa a Grécia, tenha um chifre pequeno que está presente lá em Daniel capítulo 8, verso 9, que é equivalente à ponta pequena de Daniel 7, 8. Então a gente consegue fazer o paralelo dos pés de barro, da ponta pequena e do chifre pequeno como sendo o mesmo período. Esse chifre pequeno ele é melhor apresentado em Daniel capítulo 8, versículos 23 a 27. Nessa passagem a gente consegue perceber a união do período do animal terrível e espantoso com a ponta pequena. Então, a profecia de Daniel capítulo 8 é uma profecia que termina selada para o tempo do fim. Ela não se conclui. Parte dela vai ser explicada melhor nos textos posteriores. Então, esse paralelismo ele não se torna perfeito, não tem um correspondente claro para o animal terrível e espantoso em Daniel capítulo 8. Qual é o problema que isso causou? Uma interpretação surgiu dentro do meio preterista, aquele que diz que tudo se cumpriu no passado, afirmando que esse chifre pequeno provém do bode. Portanto, seria uma equivalência a Antíoco Epifânio, que foi um dos governantes do Império Seleucida, que foi um dos impérios que sucedeu ao Império de Alexandre o Grande. Interpretar a ponta pequena como Antíoco Epifânio tira a explicação que aponta como sendo a Igreja Católica, o poder papal. O problema disso está em criar um paralelo entre o animal terrível e espantoso e o bode. Esse paralelo não é possível. O governo de Antíoco Epifânio foi um governo fraco, um governo curto, um governo que não tem as características desse animal terrível e espantoso que controla tudo, domina tudo e que estende o seu domínio por muito tempo e por muito espaço. A interpretação que joga o chifre pequeno como sendo Antíoco Epifânio, portanto, é uma interpretação muito problemática. A gente segue, porém, com o paralelo, e um outro problema de paralelismo está aqui na pedra e no juízo. Por quê? Um evento que apresenta-se como único aqui em Daniel capítulo 2, que é a pedra de que o Ricardo falava, que vem, bate nos pés da estátua, destrói a estátua e estabelece um reino eterno. Aqui em Daniel 7 é dividida em 2 momentos. Isso é muito importante. Em Daniel capítulo 7, verso 9, nós temos um momento em que abrem-se os livros e assenta-se o tribunal. Existe um interlúdio e depois, em Daniel capítulo 7, apenas no versículo 13, nós temos a vinda do Filho do Homem. Portanto, existe uma bifurcação nessa linha. Este reino eterno que vem com a pedra está caracterizado pela vinda do Filho do Homem. Mas a passagem de Daniel capítulo 7 apresenta um evento anterior à vinda do Filho do Homem. Daniel capítulo 7, verso 9. Diz lá o seguinte:
Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. E aí tem a característica desses tronos, lá no verso 10, no verso 11, no verso 10 ainda. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então, inicia-se um juízo aqui em Daniel capítulo 7, versículo 11. Todavia, os animais não são destruídos, eles têm mais um tempo de domínio. O que acontece nesse juízo de Daniel capítulo 7, verso 9? Parte da explicação é dada se nós estendermos o paralelismo para Daniel capítulo 8, com a purificação do santuário. Daniel capítulo 8, versículo 14, diz o seguinte: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A cerimônia da expiação, o Yom Kippur, o dia da purificação do santuário, é um dia que na tradição judaica remete ao juízo. Abriram-se os livros, assentou-se o tribunal, em Daniel capítulo 7, versículo 11. Portanto, existe um evento anterior à pedra, anterior à vinda do Filho do Homem. Esse evento está no paralelismo entre Daniel 7 e 8, o juízo e a purificação do santuário. Porém, essa verdade não era uma verdade para o tempo de Daniel. O versículo 26 do capítulo 8 de Daniel diz o seguinte: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. A profecia das 2.300 tardes e manhãs, que envolve a purificação do santuário, só seria entendida com maior plenitude lá no século XIX, quando estudiosos cristãos voltam a entender ou a estudar o livro de Daniel. Problema, esses estudiosos entenderam que a purificação do santuário estava em paralelo com a vinda do Filho do Homem, e não com o juízo investigativo que está descrito em Daniel capítulo 7, verso 11. Por que falar tudo isso? A partir de um estudo metódico, sistemático das profecias, nós conseguimos chegar na verdade. E um estudo historicista, um estudo criterioso, e que permite que a Bíblia apresente os aspectos com uma abrangência maior, com uma plenitude maior, nos dão a capacidade de nos aproximarmos mais da verdade. Uma interpretação preterista que fala que tudo isso aqui aconteceu apenas no passado, não é capaz de explicar, por exemplo, eventos que se remetem ao tempo de dias ainda muito distantes. Nós vamos retomar mais para frente a questão do santuário, nós vamos retomar mais para frente a questão do juízo, mas por hora a gente termina assim: o livro de Daniel selado para ser aberto novamente um dia. Pessoal, encerramos aqui então as entrelinhas, o estudo aí dessa segunda lição, desse segundo trimestre de 2018, Daniel e o tempo do fim. Esperamos aí que vocês curtam bastante o material que nós preparamos aí para vocês. Curtam também esse novo formato, que nos permitiu de certa forma extrapolar um pouco o tempo, porque não vai dar 60 minutos, com vários outros itens que nós colocamos. Mais uma vez, obrigado por você ter assistido até aqui. Se alguém compartilhou esse vídeo, você não é inscrito no canal Entre Linhas, se inscreva no canal para você acompanhar o nosso conteúdo. Deixe o seu joinha, acione o seu sininho para que o YouTube te alerta sempre do que o canal está te mandando, te produzindo. E se tiver algum comentário, deixe um comentário aí nos diversos vídeos, que agora nós teremos 7 vídeos por lição. Nosso abraço, nosso muito obrigado ao seu apoio a esse projeto, e nos vemos então na terceira lição desse trimestre. Um abraço. Tchau, tchau.